vamos prosseguir. Deuteronômio 2:5, tá? Deuteronômio 2:5 vai falar que precisamos respeitar, tá? O território de outras nações. Então nós precisamos entender isso, tá? A gente já falou isso em outras porções anteriores lá no livro de Números, tá? O Criador deixa bem claro que do território que foi prometido para Edom, para Esav, tá? Israel não herdaria nem o espaço de um pé, tá? Em Deuteronômio 2:9 também, o Criador deixa claro que o território dos descendentes de Lot, tá? Que era sobrinho de Abraão, também Israel não herdaria, tá? Território, ou seja, então a gente precisa entender que em nem todos os lugares nós poderemos ir, tá? Precisamos respeitar determinados lugares, tá? Então, por exemplo, existem algumas pessoas que estão presas, tá? De uma maneira simbólica, eu vou focar mais aqui em Esaú, Edom, tá? É um fato conhecido de todos em Israel que Constantino, tá? Que criou o cristianismo, tá? O imperador romano, ele é descendente de nada mais, nada menos do que quem? Edom, Esaú, Esav, tá? O irmão de Jacó, tá? Ou seja, o Império Romano nada mais é do que o quê? O Império Edomita, tá? De Esaú. E o cristianismo, tá? É a religião criada pelos Edomitas, que aprisiona principalmente as 10 tribos de Israel. Então, infelizmente, as 10 tribos perdidas, tá? Ao invés de estarem na casa do papai Jacó, papai Yaakov, tá? Estão na casa do titio Esaú, Esav, tá? Edom, tá? Então a gente precisa ter muita sabedoria, tá? Porque o Criador fala que aquele território ali foi entregue a Esaú. Se alguma pessoa que está inserida dentro do sistema religioso de Esaú, de Edom, fala assim, por favor, tem misericórdia, eu não aguento mais esse sistema, essa religião criada por Roma, por favor, eu quero voltar para Israel, eu sou um israelita. Então a gente vai, de uma maneira responsiva, a gente ajuda essa pessoa. Lembrar que Mashiach, tá? Ele nos ensina a ser o quê? Um gentleman, tá? Ele perguntava para o camarada cego o que queria que fizesse por ele, tá? Ou seja, parecia óbvio, tá? Que ele deveria curar o cego, mas ele falava, que queres que eu te faça, tá? E Mashiach sempre esperava a pessoa tomar a iniciativa. Então a melhor maneira de entrarmos em alguma casa é quando alguém abre a porta para a gente. Então a gente tem que ficar em oração para que a gente não venha ser um chato de galocha, tá? Ou seja, para que a gente venha ficar falando fora de hora e sem contexto, ou seja, que a gente venha pedir sabedoria ao Criador para que Ele nos diga como e quando falar com as pessoas. E aquelas pessoas que estão inseridas, tá, em algum sistema religioso, tá, se elas se movimentarem, tá, na nossa direção, a gente não vai deixar de ajudar essas pessoas, mas que a gente não venha ser chato, ficar perturbando a pessoa, tá? Ficar patolando a pessoa. Ah, você está fazendo isso errado, você está fazendo aquilo, que não sei o quê. A gente só vai espantar a pessoa, tá? Sempre usar de sabedoria. Com a casa de Efraim, tá? Os nossos irmãos que estão no cristianismo, tá? A gente tem que fazer o quê? Começar a falar da aliança renovada. O segredo é sempre ir do conhecido para o desconhecido, tá? Começa falando da Brit Hadashah, que é erroneamente conhecida como Novo Testamento. Então, através do que eles chamam de Novo Testamento, a gente apresenta a Torá. E com os nossos irmãos que estão no judaísmo, da casa de Judá, ao contrário. Que a gente venha começar a falar do Messias através da Torá, tá? Então, vamos lá. Ou seja, precisamos respeitar o território, tá? Não é porque Esaú era mau, quis matar Jacó, não importa. O Criador falou que o território de Esaú era de Esaú e ponto final. Dos filhos de Ló, Ló coabitou com as filhas dele lá, foram fruto de incesto, não interessa. Aquele território era dos descendentes de Ló e ponto final. Mesmo porque a gente tem que lembrar que não se trata de salvação, né? Com relação à casa de Efraim, né? Uhum. Uma coisa é você, quando estava alguns de nós dentro da igreja, né? Não todos, mas muita gente veio dentro da igreja, e você tem que falar para ele de Yahushua porque ele precisa ser salvo. E outra coisa é você levar o entendimento da Torá. Porque a pessoa já está salva, não é uma questão de salvação, é uma questão de qualidade de vida, de entendimento melhor das escrituras, de, vamos dizer assim, um prato melhor, né? Tem alguém que falava,
deixa Esaú comer esse prato. Esaú quer Se comer ele esse quer comer o prato quer de comer lentilha, a lentilha, come né? lentilha. Se está satisfeito infelizmente. onde está... O sujeito está falando, eu quero comer lentilha. O que você vai fazer? O sujeito vai falar com a boca cheia, eu gosto de lentilha, né? Eu gosto de lentilha. Eu estou satisfeito com essa lentilha aqui, ela tem substância. O que você vai fazer, né? Então, ou seja, então a gente tem que respeitar, tá? A pessoa. Por quê? Se a gente tira uma pessoa de Edom, tá? Contra a vontade dela, olha que coisa interessante. Se a gente tira alguém do território de Esaú e essa pessoa, ela não quis sair, mas a gente está forçando a barra para ela sair de Edom, sabe o que acontece? Em Israel se diz, se você quiser tirar alguém de Edom, de Esaú, fora da hora ou de uma maneira errada, tá? Você vai arrumar um problema com Edom, com Esaú, que ele vai falar, o que você está fazendo aqui no meu território? Eu tive mérito, se essa pessoa que está aqui no meu território é porque ela quis, então você vai arrumar um problema com Esaú. Aí você vai arrumar um problema com Israel, que você vai trazer uma pessoa com mentalidade edomita, mentalidade de Esaú para Israel, tá? Ou seja, você vai causar um problema em Esaú, em Edom, e um problema em Israel, tá? E você vai causar um problema para você e para essa pessoa também. Então, que a gente venha entender, o Mashiach, ele sempre esperava alguém, vamos dizer assim, pedir para ser ajudado, tá? Então, que a gente venha aprender isso, tá? Ou seja, claro, se abrir uma porta, uma oportunidade, tem gente que é o oposto. O Criador bota a pessoa de cara com gol para proclamar, abençoar as boas novas, tá? Para evangelizar e a pessoa fica quieta, com vergonha. Isso aí é o oposto, isso aí é totalmente errado. Então que a gente venha estar pregando as boas novas, mas entender, lembrar que com todos os erros, tá? Com todos os erros, tá? O que acontece? O mundo só não está esse caos porque os integrantes da casa de Judá e da casa de Efraim, ainda que estejam inseridos numa quelipá em hebraico significa casca, tá? Ou seja, ainda que estejam inseridas numa quelipá, em Israel se diz, os da casa de Efraim, as 10 tribos estão inseridas na quelipá de Esaú, de Roma. É uma casca que tampa o brilho pleno das escrituras e do Messias, tá? Mas ainda assim essa quelipá não pode prender todo o brilho das escrituras e do Messias, tá? Assim como a casa de Judá também bota uma quelipá em torno das escrituras do Messias, tá? Mas ainda com essa quelipá, tá? Que no plural são quelipote, ou seja, ainda que as duas casas tenham as suas quelipote, tá? As suas cascas, ainda assim, mesmo com essas cascas, a luz da Torá e do Messias tem saído e se espalhado pelos 4 cantos da terra, tá? Ou seja, as duas casas, mesmo sem entender 100% da Torá e do Messias, cada uma faz metade da tarefa. Efraim fala do Messias, tá? E Judá fala da Torá, ainda que não seja plenamente. E por isso o mundo não está em trevas, não está em caos, tá? Se não fosse, mesmo que sendo esse conhecimento fracionado, se não fosse isso, tá? O mundo já estaria em caos, já estaria em trevas, tá? Ou seja, bem ou mal, através da casa de Judá, que tem proclamado que a Torá é eterna, e da casa de Efraim, que tem declarado que o Messias já veio e vai voltar. Por conta disso, tá? Como as pessoas dizem, né? Ou seja, o mundo, como as pessoas dizem, o mundo judaico-cristão, vou usar o modo que as pessoas falam aí, ou seja, as próprias pessoas seculares compreendem que o mundo não está em trevas, não está em caos, por causa dos conceitos que vêm da casa de Judá e da casa de Efraim, ainda que eles não tenham ainda plenamente toda a revelação da verdade, tá bom? Então, que venhamos entender isso, tá? Que venhamos esperar o Criador dar esse aval para que venhamos estar falando, tá, acerca da sua Bessorá, tá? Agora, ele falou que a gente não venha ficar com timidez.